Lei 12.846, ela traz um novo paradigma. Vários novos paradigmas. Mas o que ela pretende? Ela pretende aumentar a responsabilidade empresarial. Então vejam só. O CTN, vou dar um exemplo do tributário. O CTN tem lá o autolançamento. Todo mundo aqui faz o ajuste anual do imposto de renda, né? Não era assim no passado. Por que a Receita obriga a gente a fazer o ajuste anual? Porque a Receita quer que você declare que você ganhou. Se houver sonegação de fonte, hoje o computador pega, antigamente nem pegava. Mas a Receita, não sei se vocês vão lembrar, na década de 80 tinha uma publicidade que era: está na época de declarar o seu imposto de renda. Não tenha medo do leão, o leão é manso. E tinha um leão andando no meio da repartição. Lembra disso? O leão é manso, quer dizer, eu estou assustando. Olha, cuidado, eu estou de olho em vocês, né? Quando vocês derem, vocês vão ter que declarar. Mas na verdade a Receita não tem como localizar. Esse movimento, que na década de 80 foi feito no direito tributário, esse movimento veio agora para o direito administrativo. É esse movimento que nós estamos vivendo no direito administrativo. O senhor tem uma empresa? O senhor tem funcionários? Ah, o seu funcionário ofereceu propina. Ah, ele é comissionado. Ele dividiu a comissão com o funcionário do hospital público. Ele entregou um medicamento, ele tinha 15% de comissão, ele deu 3 pro cara. Ele deu 3, mas eu não sabia. Esse cara é um imbecil. Esse cara é um idiota. Ele tem que ir para a cadeia. Que vai responder os órgãos de fiscalização administrativa hoje. A resposta é a seguinte: não me importa o que esse imbecil fez. O que me importa saber é o que você fez para impedir que esse idiota fizesse isso. O que você fez como empresário para impedir que ele fizesse isso? Então a cultura do compliance, termo em inglês, né? To comply em inglês é agir de acordo. Quais são os programas de integridade que foram criados pela sua empresa? Como é que você fiscaliza a atuação desse indivíduo que cometeu essa irregularidade? Um outro paradigma que a lei quebra é o tema da responsabilidade da pessoa jurídica. No direito romano, se dizia que as universalidades não podem delinquir. Universitas delinquit nequit. As universalidades não podem delinquir. A pessoa jurídica é uma universalidade, não é um indivíduo. Claro, por que isso acontece no direito e por que isso vem até hoje? Porque a ideia de culpa do direito penal é a culpa católica. Vocês já leram O Estrangeiro, do Albert Camus? O Estrangeiro é um livro interessante, né? Ele demonstra como ele é acusado de matar uma pessoa. Na verdade ele não matou a pessoa, porque ele foi puxar uma cigarreira, o outro foi puxar, deu um tiro, ele se atrapalhou com a luz do sol, né? A luz do sol, ele achou que a pessoa ia dar um tiro nele, ele matou a pessoa. E quando ele é julgado, ele é condenado porque ele não chorou no dia do velório da mãe. Esse cara é insensível, ele é frio. Que era uma mãe que ele não tinha contato, que estava num asilo. A mãe morre, ele vai no velório da mãe. Então ele é condenado porque ele não chorou no dia do velório da mãe. A culpa católica grudou, que vem do pensamento judaico-cristão, na culpa do direito penal. Então, se essa culpa é uma culpa anímica do indivíduo que tem alma, que existe, a pessoa jurídica não poderia ser sujeito ativo de um delito, porque a universalidade não delinque. É um pouco essa ideia. Então eu coloquei contra. Quem defende que não poderia haver responsabilidade da pessoa jurídica se apoia no princípio da culpabilidade na Constituição. A ideia de que a pena não passará da pessoa do condenado. A verdade é que a lei de crimes ambientais, lavagem de dinheiro, todas essas normas criaram a responsabilidade da pessoa jurídica, penal e agora administrativa e penal, porque a lei de improbidade é a mais penal das leis civis que existem. E não tem como voltar atrás, isso é um passo que foi dado, hoje a responsabilidade da pessoa jurídica é uma realidade, vocês já vão entender por que isso é necessário. A lei prevê, no artigo 14, a desconsideração da personalidade jurídica. Essa expressão, levantar o véu da companhia, é uma expressão do direito inglês, né? Lifting the corporate veil, levantando o véu da companhia, ou piercing the corporate veil. Piercing é fazer um furo, né? Piercing no nariz, não é? Pierce the corporate veil, furar o véu da companhia, para poder enxergar o que está debaixo. Por quê? Porque se eu tiver uma pessoa jurídica que não tem alma, que é um monte de papel, uma empresa de papel, e ela esconder atos de improbidade, se levantar o véu da companhia, eu não localizo esses atos de improbidade. Essa ideia de levantar o véu da companhia no direito brasileiro, ela foi colocada no direito brasileiro na década de 70, acho que 75, 76, pelo Miguel Reale. Quando Miguel Reale fez o projeto de Código Civil, ele colocou isso no Código Civil. Quando veio o projeto de Código de Defesa do Consumidor, foi copiado para o CDC.
Código de Defesa do Consumidor. Só que o CDC foi votado antes do Código Civil. Por isso que no Código de Defesa do Consumidor, a desconsideração da personalidade jurídica foi criada pelo CDC. Não, quem criou isso foi o Miguel Reale no Código Civil, mas como votou antes, então, e agora nós temos na Lei 12.846, nós temos um dispositivo que traz a mesma solução. O que a nova lei veda? Vou passar rápido nisso, não vou ficar analisando todas as condutas que a lei veda. Na verdade, existe e aí grande parte dos problemas de debate dessa lei surgem disso, uma superposição entre o regime sancionatório da 12.846, que é a lei de improbidade empresarial, ou lei anticorrupção, ou lei de corrupção das empresas, ou lei da empresa limpa. O ministro Agi, que era o ministro da Corregedoria, ele gostava de falar lei da empresa limpa, né? É a mesma coisa, lei anticorrupção. Essa lei, ela traz vários dispositivos e sanciona condutas que já estavam sancionadas pela lei de licitação, pela parte criminal da lei de licitação, pela 8.429, que é a lei geral de improbidade, já estava tudo lá. Então o que vem aqui é mais do mesmo, mas com esses requisitos, vamos dizer, de crueldade, de exigência, de imputação de que o empresário se autodenuncie. O que mudou foi a sistemática. Porque prometer, oferecer, dar direta e indiretamente vantagem, sempre foi irregular. O Código Penal tinha corrupção ativa e passiva, né? Financiar, custear atos ilícitos, partícipe em ato ilícito, sempre foi crime, né? Utilizar a pessoa física ou jurídica para ocultar, isso talvez seja uma novidade, porque a desconsideração da personalidade jurídica bate aí. Fraudar licitações e contratos, a lei de licitação tem um capítulo específico sobre isso. Dificultar a atividade de investigação, a gente pode dizer que é uma novidade, né? Porque sempre se entendeu que ninguém está obrigado a produzir prova contra si mesmo, então era muito comum que a papelada, né, desapareça. Por sinal, isso é a coisa que acontece, quando acaba uma administração, começa a outra. Eu já vivi isso várias vezes, de seguir políticos, até os computadores da repartição desaparecem. Formatam os dados do computador, trituram papel, tritura tudo, desaparece tudo, né? E na empresa privada, pior ainda, né? Se você tem uma empresa privada que tem documentos que são de escrituração obrigatória, esses documentos desaparecem, quando precisa fazer prova da irregularidade ou da regularidade, o que acontecia no passado? Me apresentar o documento. Isso aí não tenho mais cópia, não guardei comigo, não tem essa documentação. Esse discurso não vale mais, né? Isso eu também recebo frequentemente, eu trabalho para empresas. Você precisa apresentar o documento? Mas óbvio que você precisa apresentar o documento. Senão eles vão presumir que você agiu irregularmente. Esse é um outro tema que nós vamos falar mais para frente. Então não pode dissimular a investigação. Penas da pessoa jurídica. O que a lei previu como penalidade da pessoa jurídica? Algumas dessas coisas já tinham no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, na interdição da atividade, já tinha no Código de Defesa do Consumidor. Suspender a atividade, dissolução compulsória, multa sobre o faturamento e os cadastros, e a gente vai falar depois do CNEP do 6, que são os cadastros das pessoas que praticaram atos irregulares, vamos falar no final. Sempre houve no direito vamos dizer assim, tentativas, vocês que são do Tribunal de Contas devem viver isso analisando edital de licitação, tentativas de você bloquear a participação daquele que tem uma irregularidade num procedimento concorrencial público. Por que isso? Porque a administração não contrata com aventureiros. Então, tem lá no edital, apresentar certidão de que, ou declaração pessoal de que não está envolvido em nenhum processo administrativo perante as esferas direta, indireta, autárquica, fundacional, da União, Estado. Tem isso lá na lei de licitação, sempre houve, né? Havia um caminho que a gente usava, eu posso falar abertamente, que não dá mais para usar, mas a gente impugnava e dizia o seguinte: olha, eu tenho uma pena que eu tomei lá no município de Santo André, mas essa é uma licitação na Bahia, perante o governo do Estado, jamais poderia o secretário de Santo André aplicar uma penalidade que restringisse o meu direito de licitar na Bahia. Deu para entender o raciocínio? Eu tenho uma penalidade, mas essa penalidade não é fato gerador que me impede de licitar. A gente usava esse artifício. Eu, inclusive, uma vez fiz um negócio interessante. Eu entrei com mandado de segurança contra a entidade que me deu a pena e coloquei como litisconsorte passivo o outro que não tinha nada a ver com a história.
e pedi que o juiz desse a liminar para mim, contra aquele que me deu a pena, mas que remetesse um ofício para quem estava me exigindo o documento. E o juiz caiu. Entendeu o que eu fiz? Vou dar um exemplo concreto. Eu chutei 2 cidades. Eu estou licitando lá na Bahia, governo do estado. E eu tenho uma pena que eu tomei no município de Santo André. Eu vou na justiça de Santo André, não foi Santo André no caso, mas vou lá e entro com uma mandado de segurança para anular aquela pena. E digo, excelência, eu tenho perigo na demora. Eu quero uma liminar para poder participar da licitação lá na Bahia. Aí o juiz pergunta, quando é a licitação? É amanhã. Eu não sei se eu tenho razão, mas eu preciso da liminar. Aí o juiz me deu a liminar. E agora o senhor poderia oficiar o governo da Bahia e me autorizar a levar em mãos? Aí o juiz fez o ofício, eu retirei, fui lá no governo da Bahia, tem uma decisão judicial mandando se abrir meu documento. Deu certo. Segunda vez que eu fiz isso, o juiz falou, você está brincando comigo, né? Você está achando que aqui em São Paulo eu vou dar uma ordem para quem não é parte lá, no outro estado? Falei, excelência, se não for assim, não anda. Não consegui na segunda vez. A gente tentava todos esses mecanismos. O que a administração passou a fazer? Passou a colocar cláusulas nos editais que obrigam a própria pessoa a declarar tudo o que ela faz. E aí, se a declaração é falsa, é crime. E aí a própria concorrência fiscaliza. Porque, por exemplo, eu advogo para a empresa de medicamentos. Se você toma uma pena aqui, todo mundo do mercado fica sabendo. Então não adianta. Eu sempre digo, não, mas a gente tomou uma pena em outro estado. Você é obrigado a declarar essa pena. Porque se a declaração falsa é crime, você vai ter um problema na delegacia de polícia, você é obrigado a declarar. Então esses mecanismos a administração foi aprendendo, né? A gente fala o seguinte, que há 20, 30 anos atrás, a administração pública, ela era ocupada por pessoas que não prestaram concurso, ou que não se formaram para ocupar. Porque hoje uma pessoa prestou um concurso, ou se ele é um comissionado, ele é formado em Direito, tem pós-graduação, não tem mais isso. No passado não era assim. Se vocês pegarem o livro do Antônio Cândido, sobre o conselheiro Tolentino, funcionário da monarquia, chama. Ele entrou como estagiário e chegou governador do Rio de Janeiro sem nunca prestar um concurso. Tem muita gente que foi assim, foi entrando na carreira, hoje não tem mais isso. Então hoje quando você lida com o staff da administração, é altíssimo nível. É muito frequente você chegar na frente de um órgão federal, municipal, estadual, e o servidor sabe muito mais do que o advogado sobre aquele assunto. Então isso modificou, e esses mecanismos que os advogados usavam para escapar, hoje não conseguem mais, né? Tem que refinar a prática. Acordo de leniência, delação premiada. Essa é uma novidade importante, e eu selecionei algumas coisas para falar. Foi objeto de uma medida provisória, a medida provisória 703, né, que vem sendo muito discutida, né? Então eu quero falar um pouquinho sobre o acordo de leniência. A ideia de leniência, o que é? É a ideia de você colaborar com as investigações e a partir dessa colaboração ter aquela redução de pena que está lá no artigo 7º que a gente já olhou. A ideia de delação premiada começou com a lei dos crimes hediondos. A expressão que tem na lei dos crimes hediondos é denúncia para desmantelamento. Então aquele que denunciar seus comparsas e permitir à polícia o desmantelamento da quadrilha vai ter um benefício. Depois nós tivemos a ideia de colaboração premiada e de confissão premiada. As normas penais foram trazendo isso, né? Cada vez que havia uma norma sobre malversação de recursos, por quê? Porque esses chamados crimes do colarinho branco, eles são muito difíceis de investigar. A MP 703, o que ela fez? Ela mexeu na parte de acordo de leniência. O debate está em votação no Congresso, ainda não foi votada, né? O debate sobre a leniência, ele ampliou-se por conta da MP 703. O que essa MP fez? Né? A MP, ela mexeu na hipótese, o que diz lá? A União, Estados e municípios poderão, no âmbito de suas competências, por meio de seus órgãos de controle interno, de forma isolada do conjunto, celebrar acordo de leniência. Tinha 2 incisos só aqui, ampliou mais 2 incisos. Então, quais são as condicionantes do acordo de leniência? Identificação dos envolvidos, obtenção de informações, cooperação da pessoa jurídica com as investigações, comprometimento da pessoa jurídica na implementação da melhoria de mecanismos internos de integridade. A MP 703, ela revogou o artigo 17, parágrafo 1º da LIA, da Lei de Improbidade Administrativa, ou chamada Lei Geral de Improbidade. O que diz esse dispositivo? Esse é o dispositivo que fala da ação principal da improbidade, né? A improbidade tem uma medida cautelar de bloqueio de bens,
depois uma ação principal, tem uma fase em que se ouve o demandado, né? Ele é ouvido, é uma defesa preliminar, recebe-se a inicial e começa a ação propriamente dita com contestação. Então, na ação de improbidade, você é citado duas vezes, uma para defesa preliminar, que nem precisa de advogado, você pode preparar e apresentar. Normalmente as pessoas preferem fazer, né, um advogado, até porque hoje com a justiça digital, quem não tem assinatura digital não junta, né? Se você não tem OAB, os advogados estão tendo uma vantagem nisso. E a contestação. E o que dizia a lei? Esse parágrafo primeiro agora está revogado, né? Se a medida provisória se confirmar. É vedada a transação, acordo ou conciliação nas ações que tratam o cabo. O que é isso? Depois que começou a ação, você não pode fazer um termo de ajustamento ou fazer uma transação e transacionar o interesse público, porque o interesse público é indisponível. Aquele ato foi considerado irregular, o Ministério Público, espera-se, fez um inquérito administrativo, inquérito civil, ouviu as partes, não se convenceu, e aí o Ministério Público ajuizou uma ação. Depois da ação ajuizada, não há mais transação possível. Era vedado isso. Eu já fiz uma transação antes da revogação. Foi um caso que a gente labutou bastante. Chamamos o promotor para conversar, explicamos para ele, demonstramos que estava errada, fizemos uma transação e encerramos a ação. Conseguimos encerrar uma ação, foi bem legal, porque era a coisa correta a se fazer, envolvia várias autoridades públicas, todo mundo se explicou, a gente foi lá de peito aberto, mostrou a documentação e encerramos. Agora virou regra, agora sim, você pode fazer transação. Por que essa lei fez isso? Porque essa lei, a medida provisória 703, e o filé mignon da medida provisória e da lei agora, esse é o grande debate, esse dispositivo aqui, que é o artigo 16, parágrafo 2º. O que esse dispositivo está fazendo? Ele está abrindo a porta para que as empresas que estão sofrendo ações de improbidade ou ações criminais, pela lei nova, pela lei velha ou por dispositivos criminais, possam continuar funcionando. Por que isso está acontecendo? Porque a Petrobras é o nosso canal do Panamá, né? O Panamá vive do canal do Panamá. O canal do Panamá tem dispositivo funcional. Qual é o maior orçamento do Brasil? É do governo federal. Segundo, do estado de São Paulo. Terceiro, acho que já era a Petrobras, agora caiu. Né? Depois vem o município de São Paulo e depois vem os outros estados. O município de São Paulo é maior do que muitos estados brasileiros. Então, por isso que vocês são tão importantes. Né? Tem um tribunal de contas só para o município, porque é um gigante o município de São Paulo. Né? É o maior município do mundo abaixo da linha do Equador. É gigantesco o município de São Paulo. Então vocês vejam, o que ele está fazendo aqui? Ele pegou as empresas da Lava Jato, chamou todo mundo para conversar, e as empresas, nós não conseguimos pagar as multas, nós não estamos recebendo, a Petrobras parou de pagar, eles estão demitindo pessoas, estão mandando gente embora. Tem municípios que a Petrobras tinha sede, que o município fechou, tinha lá 20 mil habitantes, 12 mil são funcionários da empresa que presta serviço à Petrobras. Desemprego em massa, estão mandando as pessoas embora. Isso gerou pânico. Eu, por exemplo, sou chamado às vezes por grandes empresas que não tem nada a ver com a Petrobras e falam que estou sofrendo impacto. Por quê? Porque aquela empresa não paga, que não paga, não recebo. Virou uma cadeia. A Petrobras, ela tinha uma corrupção alta, a gente descobriu agora. Essa corrupção sempre existiu, só que a corrupção é pequena em razão do volume de dinheiro que a Petrobras transita. É um volume muito grande de dinheiro. A Petrobras é gigantesca. Acho que vocês já devem ter ouvido falar. Na Petrobras tem um setor de fomento. E nesse setor de fomento tinha uma funcionária que distribuía dinheiro. Por isso que às vezes você vê um filme e fala patrocínio Petrobras. Uma peça de teatro, patrocínio Petrobras. A funcionária da Petrobras, na época que Gilberto Gil era ministro, que liberava o dinheiro da Petrobras, era chamada de ministrinha da cultura. O orçamento da Petrobras para a cultura era maior do que o Ministério da Cultura. A Petrobras é um país. Então as empresas que fornecem isso à Petrobras, se tem pessoas que foram presas, se tem atos de corrupção, elas precisam voltar a licitar. Porque os contratos estão acabando, senão elas vão ter que demitir as pessoas. A máquina não pode parar. Então, a alteração da medida provisória 703, e eu sou favorável a ela, eu sei que muita gente aqui é contra, porque muita gente está sendo contra, porque a mídia está batendo muito nisso. O que ele fez? O que ele foi acrescentando? Isso já tinha, isentará a pessoa jurídica de sanções tais, e das sanções restritivas do direito de licitar. Olha, se a empresa fizer um acordo de leniência, nesse acordo de leniência pode prever textualmente que ela não está impedida de licitar pelos fatos que estão listados no acordo de leniência.
olha, ela foi pega na Lava Jato, fase tal, ela entregou dinheiro, ela já confessou isso, aquilo. Estes fatos são improbidade e ela não está impedida. Qualquer sanção pecuniária. Por quê? Porque tem um mecanismo, né? Uma pena pecuniária que nunca pode ser menor do que o dano, que pode ser de X% a 20%, de 6 a 60 milhões, é um valor altíssimo de pena. Pode reduzir para 2/3 a pena, nunca menor do que o dano, mas isso impede outra sanção da natureza pecuniária. Por quê? Porque a gente chegava como advogado, falava, vou assinar uma acordo de leniência. Olha, tá aqui, viu, estão sendo multados, o valor é tanto, acabou, tal. Tá, mas e o resto aí? Tem um inquérito, vocês estão vendo agora o Lula, se é o Ministério Público Federal, se é o Ministério Público Estadual, se é a Dona Marisa, se é Atibaia, se é São Paulo, se é o Guarujá, tá uma discussão. Mas e se o promotor local lá, porque a lei do bem entrar com... Não, lá é o problema. Lá é outra discussão. Então agora o que vem a lei diz? Não sendo aplicável, pessoa jurídica, qualquer outra sanção de natureza pecuniária decorrente das infrações especificadas no acordo. Vai permitir você listar tudo e passar a régua para poder voltar aqui embaixo também. Quando firmar acordo, não sendo aplicável qualquer outra sanção de natureza pecuniária decorrente das infrações. Não sei se vocês são contra, são a favor, a gente pode debater, mas não tem outro jeito. Se quebrar a Petrobras, quebra o Brasil. Com essa história do gás de xisto e com a briga dos árabes, o preço do petróleo está lá embaixo. Bom, cadastros. A lei traz alguns cadastros, o 6 e o CNEP. Né? O que é o CNEP? Artigo 22, Cadastro Nacional da Empresa Punida. O que é o 6? Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas. Isso aí era uma discussão antiga, não é? De ter um cadastro. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia lá, dizia que aquela penalidade não valeu? Sempre houve um debate de grudar no CNPJ da empresa a pena que ela tomasse. Não se chegou a isso, mas esses cadastros são quase isso. Você pega o CNPJ de uma empresa, digita na receita, apareceria piscando lá vermelho. Empresa suspensa, empresa impedida. Mata a empresa. É o assassinato da empresa. Não anotamos no CNPJ, mas criamos cadastros específicos.